Olá, bem-vindos ao Global Eye. Aqui trazemos o que você precisa e quer saber. Senti falta de dizer isso. Eu sou Ellie Rothenberg. Juntas, vamos analisar mais profundamente o mundo em que vivemos. E isso é o que temos no programa de hoje à noite. Loucos pela bomba. Organizamos a cúpula. Uma explosão do passado. Qual é a dessa nova mania nuclear? A dama de ferro da Tanzânia, presidente Hassan, garante mais um mandato, vencendo basicamente a si mesma e as alegações de repressão à oposição. A gente explica tudo pra você. O inverno está chegando e isso não é nenhum conto de fadas. Câncer, diabetes, depressão, o lado sombrio da mudança de estação. Por que ainda mantemos o horário de verão? Fazer a América dançar de novo? Qual a verdadeira história do salão de baile da Casa Branca de Trump? Então, antes de chegarmos a tudo isso e muito mais, estamos de olho nas maiores notícias do mundo. É basicamente isso que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está dizendo ao governo nigeriano, reforçando seu papel como protetor global da religião, ou, mais precisamente, da liberdade religiosa, alertando sobre um genocídio cristão. Se o governo nigeriano continuar permitindo mortes de cristãos, os Estados Unidos da América vão suspender toda a ajuda à Nigéria e podem até intervir no país para eliminar os terroristas islâmicos responsáveis por essas atrocidades. A Nigéria tem mais de 230 milhões de habitantes divididos quase igualmente entre muçulmanos e cristãos. A violência no país cresceu com ataques frequentes de grupos armados e bandidos, principalmente no norte. Mas, e esse é um porém peculiar e importante, os padrões de violência estão por toda parte. Assim como no Espírito Santo cristãos, outros grupos religiosos, pessoas de diferentes etnias, profissões, torcedores e até quem prefere certo sabor de sorvete tem sido alvo. Você entendeu? Embora a campanha de Trump contra a violência religiosa seja positiva, nem toda a violência tem motivação religiosa. Nem todas as divisões são assim, o que complica um pouco, eu sei. Sobre as motivações da violência, 2 homens foram presos após um ataque de esfaqueamento em massa em um trem para Londres. Um já foi liberado sem acusações. O caso não parece ter ligação com terrorismo. Eu tava ouvindo o Odegoma Fire quando de repente um cara passou correndo gritando: corre, corre. Um cara está esfaqueando todo mundo. Alguns de nós achamos que era Halloween de Ajax Adiparanque. Olho para minha mão coberta de sangue e vejo a cadeira também cheia de sangue. O ataque no trem de Doncaster, South Yorkshire, para King's Cross, Londres, no início da noite de sábado, foi inicialmente visto como uma brincadeira de Halloween. Passageiros se esconderam nos banheiros enquanto uma pessoa armada com faca esfaqueava outros, até a polícia entrar no trem e prender 2 suspeitos. As autoridades confirmaram que ambos são britânicos. Eu disse que um deles já foi liberado. 9 pessoas ficaram com ferimentos que ameaçam a vida, 2 das quais ainda lutam pela vida em um hospital. Violência pela violência. Às vezes é ainda mais alarmante do que aquela motivada por ideologia, não é? Bem, Jimi Hendrix cantava que o vento sussurra Mary, mas agora ele grita, e grita Melissa, deixando um rastro de destruição na Jamaica. Quando superei Moshe e só chorei, eu tento chorar, mas tento esconder deles, tento ser forte com eles. Mas lá no fundo eu estou chorando, eu estou realmente chorando. A devastação causada pelo furacão fica evidente após sua passagem recorde pela Jamaica, Haiti, Cuba e dezenas de mortes. A tempestade mais forte já registrada na ilha caribenha, mais poderosa que o furacão Katrina, que devastou Nova Orleans há 20 anos. Embora tenha sido rebaixada de tempestade categoria 5 para categoria 2, Melissa ganhou velocidade ao passar pelas Bahamas e também deve atingir Bermuda mais tarde. Seguimos o vento como se houvesse escolha, não é? Agora para a guerra esquecida, Ucrânia. Combates intensos continuam na parte leste do país. Uma batalha que pode ser decisiva para o futuro da guerra. Autoridades ucranianas confirmaram que comandos foram enviados de avião nesta semana para reforçar as linhas de frente em Pukhovska,
importante centro rodoviário e ferroviário em Donetsk. A perda de Pukhovka seria um avanço importante para Moscou, podendo abrir uma rota mais profunda ao território ucraniano. Ambos os lados enfrentam os combates mais intensos desde o início da ofensiva de verão. Enquanto a guerra em terra segue, a pela atenção global já foi perdida há muito. Isso indica um vencedor. Sempre há um vencedor quando perdemos a atenção. Adeus ao poço de vida zen. Tchau. O príncipe André agora é apenas Andy. Bombástica é usada demais, mas isso foi realmente impactante, algo sísmico. Nenhum de nós, correspondentes experientes que vivemos os anos de Diana e sua turbulência, imaginou que chegaríamos a esse ponto. Bem, a queda e mais queda do ex-duque de York. Agora parece que ele também vai perder seu título naval. Vice-almirante. O ex-príncipe viveu grande parte da vida como nobre e herói de guerra. Após 22 anos na Marinha Real, como piloto de helicóptero na Guerra das Malvinas. Agora, o irmão mais velho, Ray Charles, está determinado a traçar uma linha clara e colocar o relacionamento de seu irmão caçula com o condenado por crimes sexuais Jeremy Jeffrey Epstein no passado. Será que isso vai resolver? Mais um escândalo para os registros da realeza, isso é certo. Você já se perguntou se realmente existe uma diferença entre gerações? Claro que existe. Aqui está uma prova clara para você. Literalmente, as Maldivas começaram a implementar uma proibição de fumar para qualquer pessoa nascida após janeiro de 2007, tornando-se o único país com uma proibição para esse grupo etário. O presidente Mohamed Muizzu declarou a primeira geração livre do tabaco. Não se trata de uma única medida aqui. A nação das Ilhas de Coral proíbe totalmente a importação, venda, distribuição e posse de cigarros eletrônicos e produtos de vaporização. A venda de tabaco para menores gera multa de milhares de dólares, independentemente da idade. Aliás, a regra vale também para visitantes. Anotem. Quando há vontade, há um caminho. Aqui está a prova. E do que pode te matar vivo ao que é morto, faz você se sentir viva. México celebrando o Dia dos Mortos. Cerca de 1,5 milhão de pessoas se reuniram na cidade do México para o grande desfile, o Festival do Dia dos Mortos. E realmente não dá para se cansar dessas imagens coloridas, não é? Mas, aliás, tenho certeza de que nem todos vocês sabem que, embora homenagear os mortos seja uma tradição antiga, o desfile anual não existe há tanto tempo assim. Tem menos de uma década. E foi inspirado, acredite se quiser, no filme do James Bond de 2015 Spectre. No início do filme, o agente britânico usa a fantasia de esqueleto, caminha com uma bela mulher entre a multidão do festival e, claro, a deixa em um quarto de hotel para perseguir seus alvos pelos telhados. Bom, que bom, isso não virou tradição, né? Abandonar sua parceira. Falando em tradições, ela venceu novamente o concurso de supermodelo do Halloween. Heidi Klum deixou os fãs impressionados ao se transformar em Medusa. Eu tenho o penteado, né? Um visual feito em só 10 horas. Demorei mais para me arrumar hoje à noite. Brincadeira. Super impressionante, isso é certo. E ela leva o Halloween muito a sério. Temos que admitir. Tudo bem. Agora chegamos ao topo. Hoje à noite, contamos com Andrea Stricker, vice-diretora do Programa de Não Proliferação e Biodefesa, da Fundação para a Defesa da Democracia. Michael Murray, ex-vice-assistente do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América para o Oriente Médio. E nosso correspondente sênior Owen Alterman. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós para uma verdadeira viagem ao passado. O mundo enlouqueceu de novo por causa da bomba? Será que o princípio insano ficou louco também? Vamos analisar essa questão, analisar. É um retorno a uma das eras mais perigosas da história moderna. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou planos para retomar os testes de armas nucleares, algo que o país não faz há mais de 3 décadas. Trump diz que a medida é para garantir a vantagem militar dos Estados Unidos e acompanhar a China e a Rússia, ambos modernizando seus arsenais. Críticos alertam que isso pode destruir anos de controle de armas e reacender a corrida armamentista global.
No mundo todo, a retórica nuclear está ficando mais intensa, desde os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte até os temores de que o Irã possa se aproximar de uma bomba, enquanto potências regionais como Índia e Paquistão continuam expandindo seus programas. Diversos tratados que controlavam o equilíbrio nuclear já colapsaram ou expiraram. Neste ano, o relógio do juízo final foi ajustado para 89 segundos antes da meia-noite, o mais próximo já registrado, refletindo o aumento da sensação de perigo global. Hoje à noite perguntamos: estamos iniciando uma nova corrida nuclear? Tudo certo. Estamos começando uma nova corrida nuclear. Como sempre, começamos com uma rodada relâmpago. 30 segundos para cada um expor sua posição inicial sobre o assunto e a partir daí, seguimos com o debate. André Stricker, por favor, Inti. É ótimo estar aqui. Acho que precisamos de mais informações. Parece que o presidente quer retomar testes nucleares de baixo rendimento que os Estados Unidos da América não realizam desde que interromperam todos os testes em 1992. E há informações limitadas na postagem dele no Truth Social, mas ele diz que será recíproco a qualquer coisa que a Rússia e a China fizerem. Então, estou preocupada que não haverá limites e que as coisas vão escalar para testes em grande escala, e que a China será quem mais aprenderá, já que está buscando modernizar seu arsenal nuclear. Resumindo, são necessárias mais informações? Michael Mulroy, você tem 30 segundos para falar. Bem, antes de tudo, é bom estar com você e com meus colegas convidados. Concordo, Tandia. Acho que ainda precisa ser determinado, certo? Não está claro nem mesmo se o presidente Trump estava se referindo aos testes de armas nucleares ou aos testes dos sistemas de armas que podem transportar armas potencialmente nucleares, como o que os países da OTAN chamam de míssil Skyfall, que a Rússia acabou de anunciar com tanto orgulho que estava testando. Se for esse o caso, testar apenas o sistema de armas em si não é tão significativo. Se for um teste nuclear, isso pode levar ao que você chama de nuclear. Uma corrida armamentista com vários outros países que gostariam de testar sua própria capacidade, enquanto os Estados Unidos da América já têm capacidade de fazer isso eletronicamente, por meio de computadores, e eu acho que provavelmente tem o arsenal nuclear mais sofisticado e avançado. Agora, não está claro o que isso significa. Acho que foi uma postagem na Truth Social. Não, foi uma declaração real. Pela presidenta. Declaração de Trump. Faz sentido. O encontro com Xi fica mais interessante. Bem, antes de começarmos a conversa, Owen Altran. E por último, mas não menos importante, sua opinião. Ellie Rauschenberg, parabéns e bem-vinda de volta com o Global Eye, um grande momento para o nosso canal em inglês aqui na I24 News. De uma perspectiva mais ampla, será mais difícil agora do que na Guerra Fria. Há 3 grandes potências nucleares e a China está prestes a expandir seu programa. Além disso, há países como Coreia do Norte e possivelmente Irã, que não estão sob controle direto de ninguém e têm seus próprios interesses e ambições. A relação entre Estados Unidos e China é diferente da com a União Soviética, pois envolve diversas questões distintas. E eu acho que existe uma verdadeira dúvida sobre onde essa questão se encaixa na ordem de prioridades. Com a União Soviética, no controle de armas era claramente a principal prioridade na relação. Com a China, a mistura e interdependência econômicas. A relação da China com todos os tipos de países, novamente, incluindo a Coreia do Norte e o Irã, sem falar da Rússia. Vai ser muito mais complicado desta vez. Isso não significa que não existam respostas, mas vai ser muito mais difícil. Vamos começar a conversa. Sintam-se à vontade para interagir. E Owen, talvez possamos começar com o ponto que você acabou de mencionar. Porque nossa referência mais recente a uma época de corrida nuclear é a era da Guerra Fria. Mas será que ainda pode ser realmente uma referência? Já que não temos mais um sistema bipolar, mas sim um sistema multipolar, com muitos atores diferentes obtendo a bomba e diferentes limites, diferentes linhas vermelhas, por assim dizer? Há muitas diferenças, como mencionamos. Nossos convidados e especialistas no assunto podem comentar. Mas, claro, é diferente com 3 partes, especialmente quando as outras 2 se consideram parceiras ou aliadas. Claro, há muitos desafios. Mas, Ellie, se fossem só esses 3, ainda seria um Grupo relativamente pequeno. Número relativamente pequeno de jogadores, certo? Que tem arsenais desse tamanho. Mas, obviamente, também estamos falando de outros países, como, novamente, Coreia do Norte, Irã, Índia, Paquistão. E os indianos e paquistaneses estavam lá em partes da Guerra Fria, mas os norte-coreanos, muito menos os iranianos, não.
Então, há outros jogadores. E quanto mais jogadores você analisa pela teoria dos jogos, mais difícil fica colocar isso em uma caixa, ainda mais quando você adiciona a tecnologia. E isso, obviamente, é uma incógnita. Vai facilitar a proliferação ou vai dificultar? Você olha na literatura. E, novamente, nossos outros convidados podem falar sobre isso, acho que com ainda mais autoridade. Existem alguns elementos de inteligência artificial e tecnologia que tornam a monitoração mais fácil. Por outro lado, parece haver elementos de inteligência artificial e tecnologia que facilitam a produção e os avanços na tecnologia nuclear. Quem vence essa corrida? Muitas perguntas permanecem. Mas talvez para ser mais específica, Andrea Stricker, continuamos voltando ao princípio MAD. Talvez isso já não seja relevante. A conformidade por meio de ameaças não seja suficiente. Bem, eu gostaria de acreditar que a destruição mútua assegurada ainda vale. Mas com o número crescente de participantes e o arsenal cada vez maior da China, isso realmente traz algumas complexidades. Acho que isso destaca a falta de consenso no Tratado de Proibição Completa de Testes de 1996, que ainda não está em vigor. Nós só temos uma moratória voluntária aderindo à proibição de testes nucleares em grande escala e ninguém está fazendo isso. Mas nunca houve um acordo sobre que tipo de teste explosivo nuclear seria permitido. E os Estados Unidos da América aderem ao padrão de rendimento zero, mas claramente acham que a Rússia e a China não aderem e suspeitam disso há alguns anos. Então, eu acho que o que vemos é o presidente Trump indo pelo lado do que especialistas em energia, né? Uma pequena minoria nos Estados Unidos da América pensam exige novos testes nucleares. Todos os anos, oficiais dos Estados Unidos da América e o Departamento de Energia garantiram que não precisamos de testes nucleares técnicos. Há muitos fatores em jogo e seria bom esclarecer a situação com o que ele pretende fazer. Michael Mulroy, o que acha? Então, eu realmente acho que a teoria da destruição mútua assegurada ainda se mantém, desde que você tenha atores racionais, é claro. E se você realmente observar até mesmo uma troca limitada de armas nucleares como um conflito entre Paquistão e Índia, os efeitos globais são catastróficos, certo? Isso não afeta apenas os países que participam da troca. Quero dizer, as consequências ambientais são graves. Acho que todos deveriam entender isso, mas esse é um cenário de agente irracional. Sobre inteligência artificial, eu acredito que pode ser como essa inteligência artificial em geral, com pontos positivos e negativos. A maior questão, eu acho, é se, quando se trata do uso de armas nucleares, sempre há um humano envolvido em tudo isso. Há erros na determinação que realmente fariam um país responder. Um humano está tomando essa decisão? A maioria diria que sim. Bem, quero dizer, então vá olhar para o plano Deadhead da Rússia, que é claramente quando eles acham que pode ter havido um ataque com arma nuclear. Existem monitores que disparam, não? Há um míssil chamado míssil de comando que no cenário deles, se eles forem cortados da cadeia de comando, ele simplesmente detona todos os mísseis para serem lançados, certo? Esse é o plano Deadhead criado na Guerra Fria, que elimina o fator humano. Minha preocupação com inteligência artificial é justamente essa parte também. Existe uma determinação além do controle humano que faz você lançar algo ao sentir que será atacado. Isso vai muito além de discutir a retomada dos testes nucleares, porque nos Estados Unidos da América isso custaria centenas de bilhões só para reativar as instalações e ao menos 100 milhões por teste. Não acho isso necessário, não sou especialista em armas nucleares. Conversei com um sobre tudo isso e ele garantiu que não interessava aos Estados Unidos da América. Lembre-se, os Estados Unidos da América têm mais de 5 mil, a China cerca de 600, eles gostariam de testar, os testes deles são insuficientes. Então, se começarmos a fazer isso, eles vão começar a fazer também. E eu não acho que isso seja do nosso interesse como Estados Unidos. E daí? Veremos uma reação em cadeia global? Rússia, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. Atualmente, todos testam armas nucleares. Para onde isso nos levará? Ou é só, vou colocar dessa forma, ou em Outerman. A postura nuclear do Trump é uma forma de escapar da armadilha de Tucídides ou é o jeito mais rápido de acioná-la, por assim dizer? Ellie, Graham Allison escreveu sobre a armadilha de Tucídides em relação aos Estados Unidos da América e China. Para nossos espectadores, o que é a armadilha de Tucídides? A armadilha de Tucídides, obviamente, vem de Tucídides, o historiador grego antigo que escreveu sobre as guerras do Peloponeso.
E trata-se de quando existe uma potência estabelecida e surge uma potência em ascensão. E há um choque entre as duas, e a ambição da potência emergente colide com os interesses da potência estabelecida em manter o status quo. Segundo o estudo inovador de Graham Allison, isso geralmente resulta em guerra, mas não sempre. E, por exemplo, não resultou em guerra entre Estados Unidos e União Soviética, servindo de modelo a seguir. Mas Graham Allison está muito preocupado com os Estados Unidos e a China. Mas ele, em 2017, quando lançou o livro, ele escreveu na Foreign Policy que uma forma de manter a paz é ambos os lados estarem dispostos contra a intuição a arriscar tudo, inclusive uma guerra nuclear e uma escalada. Se um lado quer arriscar e o outro é avesso ao risco, um sempre consegue o que quer, desequilibrando o poder e podendo levar à guerra. De qualquer forma, o que eu acho que Allison diria? Obviamente não posso colocar palavras na boca dele. O que entendo das palavras dele, aplicando ao que Donald Trump fez, é que a ousadia ou até mesmo a irresponsabilidade de Trump pode ser produtiva aqui, certo? Isso mantém os chineses em alerta e mostra que os Estados Unidos da América estão dispostos a correr riscos, o que, como citado no segundo dos 5 pontos sobre manter a paz, pode ser produtivo de modo contraintuitivo. Por mais estranho que pareça, estar disposto a acender o pavio é algo positivo. É pacífico, Andrea Stricker. Pode ser, mas é importante lembrar que os Estados Unidos definem os padrões dos testes nucleares. E então, se estamos baixando nossos padrões, todos os outros farão o mesmo. E isso é um caminho muito perigoso, né? Que eu acho que precisamos ter cuidado. Então, nesse sentido, se olharmos para o panorama geral da corrida nuclear, isso pode, em primeiro lugar, desencadear uma reação do ponto de vista da China. Michael Morroy. Isso é uma paridade nuclear ou um poker nuclear, por assim dizer? Por isso eu disse que é do interesse dos Estados Unidos evitar uma corrida armamentista nuclear, já que estamos no topo, certo? Então, por que iríamos querer começar a corrida de novo? Nós estamos na liderança, né, eu acho. E acho que a maioria das pessoas também pensa assim: seguiremos avançando e modernizando nosso sistema, assim como os demais farão o mesmo. Já falamos sobre o sistema russo no qual eles estão trabalhando. Mas, para realmente desencadear uma corrida armamentista, e lembre-se, essa tecnologia está muito mais disponível para outros. Países fazem pactos, alguns nucleares e outros não. Considere o recente pacto entre Paquistão e Arábia Saudita. Isso pode se espalhar, não estou dizendo que vai, mas isso pode realmente espalhar o acesso a armas nucleares para países que não têm armas nucleares. Há várias questões ocorrendo que deveríamos discutir para limitar, não expandir. E, novamente, não sei se o presidente Trump estava usando algum tipo de estratégia psicológica ou simplesmente falando sobre os testes russos desse sistema Skyfall, né? É só isso que queremos. Não entendo por que a Casa Branca não esclarece. Talvez seja esse o objetivo. Mas o que estou dizendo é que provavelmente deveríamos estar falando sobre, não sei, o New START está acabando. Acho que é em fevereiro, né, o tratado. Talvez devêssemos falar sobre expandir esses tratados, incluindo outros países, como podemos nos afastar do relógio nuclear que você mencionou no começo, e menos sobre como podemos reiniciá-lo, certo? Para que todos sigam para um lugar onde ninguém deveria querer estar. Sim. Então vamos discutir mais adiante a capacidade da diplomacia, ou a falta dela, de conter o desejo nuclear. Mas só para encerrar essa parte da nossa conversa, continuamos falando sobre o que acontece se entrarmos em uma corrida nuclear. Como seria uma corrida nuclear, Andrea Stricker? Acho que o principal motor da nova corrida nuclear é Pequim. E eles estão avançando, como o Michael mencionou, de 600 armas nucleares, provavelmente para 1.000 até 2030, talvez para 1.500 até 2035. Então, embora eles não estejam em paridade com os Estados Unidos da América e a Rússia em termos de quantidade, porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos da América têm mais de 1.000 ou mais de 5.000 armas nucleares, também estamos aprimorando nossos sistemas de entrega, focando na qualidade. A questão é que testes nucleares mais livres, mesmo com rendimentos menores, ainda preocupam. A China tem mais a ganhar em conhecimento, pois fez menos de 50 testes nucleares em sua história, enquanto os Estados Unidos da América fizeram mais de 1.000 e a Rússia mais de 700. Owen Alterman, para concluir o debate. Já estamos em uma corrida armamentista. Os chineses vão de 600 para 1.500. A China quer ser uma superpotência, Ellie, em todos os sentidos.
Isso fica claro quando você viaja para lá, como a delegação fez anos atrás. Eles querem isso aqui também. E em números, me parece, de novo, que existe um ponto de retornos marginais decrescentes. Qual é a diferença prática entre 1.500 ogivas nucleares e 5.000 ou 5.500 no caso da Rússia? Qual a diferença prática? Existem ogivas suficientes para atingir todos os objetivos em um conflito? Deus me livre. Então, não acho que devemos dar muita importância a isso. E os chineses, se alcançarem seu objetivo, essencialmente terão atingido a paridade, ao que me parece, Com os Estados Unidos. Precisamos entender o significado e como agir. Criar alguns controles. Sim, então a principal diferença é entre 0 e 1 e não entre 1 e 1.500.